Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós começamos neste mês de maio a série Família sob Pressão. No domingo passado, nós falamos somente sobre o conceito de família a partir da visão de Deus. Nós conversamos um pouquinho, apresentamos todas as, vamos dizer assim, pressões vinda de fora, tentando trazer novos padrões de família, e apresentamos qual é o padrão de Deus. Mas no nosso estudo domingo passado, nós ficamos somente antes da queda do homem. Nós apresentamos o conceito de família de Deus quando ele colocou o homem e a mulher no Éden. Mas nós sabemos que depois do Éden, o homem passou por um processo de distorção. O homem foi feito à imagem de Deus, mas com a queda, o homem sofre uma distorção nesta imagem, e essa distorção, ela vem, se a gente pode assim dizer, se manifestando cada vez mais ao longo dos anos. E nós vimos que nos últimos anos, alguns fatores, mais recentemente a partir dos anos 50 em diante, alguns fatores contribuíram decisivamente para esta pressão sobre as famílias. Aí nós falamos de alguns, nós falamos sobre os novos valores éticos e morais construídos pela sociedade emergente. Nós falamos sobre as mudanças no mercado de trabalho com a chegada das mulheres no mercado. Nós falamos das mudanças nos direitos individuais. E sem dúvida alguma, estes fatores têm exercido mudanças significativas na vida familiar. Hoje, nós veremos o quanto estas mudanças têm afetado a relação entre pais e filhos. Então hoje, nós vamos falar da relação pais e filhos. Então essa mensagem não é só voltada para a mãe. Você também que é pai, gostaria que estivesse muito atento a esta mensagem. Você também que é filho, estivesse também atento a esta mensagem. Meu propósito com esta mensagem é contribuir para que pais e filhos encontrem caminhos para viverem acima da pressão exercida pela nossa sociedade. E é claro que este caminho está descrito na palavra de Deus e nós veremos isso. O tema dessa mensagem é novos modelos de gerações. E eu vou dizer para vocês por que este tema. Com o exercício dessa pressão sobre a sociedade, a relação pais e filhos tem sido afetada também. O nosso desejo como igreja, o nosso desejo como cristãos é podermos viver família sob a direção de Cristo. Não família sob a direção que a sociedade quer nos impor, que a sociedade quer nos colocar. Nós desejamos ser, como igreja, uma família sob a nova direção, a direção de Cristo. Bem, os últimos anos nós falamos alguma coisa sobre o mercado de trabalho, e este mercado de trabalho tem exigido dos pais, isso serve tanto para o pai, o homem, como para a mãe, a mulher, o maior tempo de dedicação e esforço profissional. A concorrência do mercado não permite que os pais relaxem no conhecimento já adquirido da sua área profissional. Sempre é preciso aprender mais. E por favor, eu já vou deixar claro que eu não estou com essa mensagem dizendo para você estacionar na vida. Mas é preciso que você equilibre bem as coisas. O que dizer então do trânsito das grandes metrópoles? E nós fazemos parte disto. O trânsito toma um tempo precioso nessa relação pais e filhos. Os pais precisam acordar cedo para poder chegarem no seu trabalho, e às vezes o trânsito exige do pai que ele ainda acorde mais cedo para chegar em determinados locais.
E isso acontece também no retorno. Quando volta para casa, novamente ele pega um trânsito grande. E às vezes, aquilo que poderia ser tão rápido, né, acaba se tornando longo. E isso reduz ainda mais esse tempo de paz com os filhos. Bom era, alguns anos atrás, quando os pais, né, trabalhavam próximo, fácil acesso, então chegavam em casa, sentavam na mesa todos os dias, de segunda a segunda, e almoçavam juntos. Mas não é assim hoje. Cada um almoça lá no seu trabalho, cada um, e se encontra esporadicamente à noite, cansados, às vezes mal conseguem conversar, dialogar, e vão se deitar, e no outro dia começa aquela correria de novo, vai enfrentar um trânsito de novo. E os pais, de alguma forma, têm tentado compensar essa ausência com os filhos, seja ela porque ele precisa buscar mais aprendizado, fazer cursos para se manter no campo profissional, ou seja, simplesmente, muitas vezes também, pela falta de tempo que o trânsito consome, outras atividades, e muitas vezes a própria igreja, que tira o tempo, muitas vezes, dos pais também estarem com seus filhos e família, seja qual a razão que for, mas muitas vezes os pais têm buscado suprir essa ausência, ou compensar essa ausência, presenteando os seus filhos, e realizando os seus desejos, não importa a hora, não importa o que, não importa o sacrifício, tentando dessa forma, ganharem os filhos através dos presentes ou dos agrados, ou permitindo que o filho faça o que ele bem quiser. E talvez não seja para alguns até mesmo o sentido de compensar a ausência, mas muitas vezes simplesmente de querer tranquilizar a sua própria consciência, como quem está dizendo: eu cuido do meu filho, ele precisa, eu pago a escola, ele precisa de comer uma pizza, eu vou lá e compro, o que ele deseja, eu estou suprindo, e acha que dessa forma ele tranquiliza a sua mente, dizendo: então eu cuido do meu filho. Essa realidade de ausência e compensação tem gerado um grande número de filhos problemáticos, de forma que o pessoal do campo social, eles percebem este movimento, e eles têm denominado esses novos grupos com novos nomes, são gerações que eles têm dado nomes. Eu vou então falar um pouco para vocês sobre isso, porque várias revistas, e vocês estão vendo aí na tela, já têm trabalhado sobre esse tema. De tão perceptível, a revista Crescer vem aí com o tema: a importância de dizer não ao seu filho. A revista Veja Online, há algum tempo, escreveu uma reportagem também sobre a família e a falta de um não. A revista Época e diversas outras têm trabalhado sobre isso. Por quê? Porque a sociedade tem percebido que há uma nova geração que não aprendeu a ouvir não, que não aprendeu dessa forma, e tem causado transtornos. E no campo social eles têm denominado essas gerações com alguns nomes. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da geração neném. Já ouviram? O que é a geração neném? É a geração nem trabalha, nem estuda. É essa geração neném, não faz nada. Fruto de ausência dos pais e dessa compensação. Não diz não para esses filhos, deixam eles à vontade, tentam viver agradando, e eles então perceberam que é muito gostoso viver assim, neném, né? Você neném também o resto da vida, né? Mas não é só essa geração, e essa eu não vou falar muito hoje, embora essa geração está dentro daquilo que nós vamos falar também. Mas eu quero falar de uma outra geração, e eu vou começar pela geração que a gente chama por aí do mimimi. Você sabe, gente, olha, sem maldade, eu vou falar um negócio aqui, me desculpa todos os palmeirenses, mas na hora que eu falo isso, eu não consigo tirar a imagem do Dudu na minha... É o próprio mimimi, né? Mas deixa pra lá, vai. Olha, que é a geração mimimi? Não fiquem bravos comigo, né? Mas o que é essa geração mimimi? A sociedade percebeu que, sabe, existe essa geração que não aprendeu a ouvir um não.
Sabe, o juiz vai lá e apita, mas o cara não aceita. Vai no trabalho, o chefe fala alguma coisa, ele não aceita. O pai fala alguma coisa, não aceita. Não consegue lidar com a frustração. Não conseguem lidar com a decepção. Essa é a geração que a gente chama mimimi. Por quê? Porque é uma geração que os pais não ensinaram. Os pais nunca disseram não. O filho quer sorvete e vai lá e dá o sorvete. Aí se fala não, mas daí o filho bate o pé, o pai vai lá, tadinho, compra o sorvete. Compra o sorvetinho para ele, tadinho. Alguns ainda até falam o segundo não, mas daí o filho começa a rolar no chão, aí ele já cede. E as crianças começam a perceber que é fácil manipular os seus pais. E o pai, nesse sentimento de ausência, e fica tentando compensar, porque ele tem medo de perder o filho. Ele acha que agradando o filho desta forma, ele vai conseguir o coração do filho, mas não percebe que ele está gerando um filho mimimi, que não vai saber lidar com a pressão na vida. É importante aprender a se frustrar desde pequeno. Quando a criança sai do ventre da sua mãe, ela já vai enfrentar frustrações. E quando ela enfrenta frustrações, o que ela faz? Chora. Mas ela está aprendendo a lidar com a frustração. E você precisa ajudar ela a crescer e a lidar com essa frustração. Você vai suprir aquilo que é possível. Você vai ensinar ela que às vezes na vida você vai ter que dizer não, e não tem possibilidade alguma de continuar esse diálogo. É não, é não. Precisamos aprender que às vezes não podemos sair cedendo para tudo. E esse tipo de geração que não aprendeu a ouvir o não tem se tornado uma geração incapaz de lidar com os seus semelhantes, porque ele sempre espera que o seu semelhante concorde com ele e diga sim para ele. E quando alguém se põe ao contrário, basta aparecer um corintiano que ele já se fica todo arrepiado, ele não consegue lidar. Não gosto, de ter alguém na minha frente, Ai, gente, não dá, Mas brincadeiras à parte, isso serve para os corintianos também, Brincadeiras à parte, sabe, a pessoa começa um trabalho, e aí chega alguém e diz para ela: olha, esse trabalho não está bem realizado. Pronto, ela vai embora, ela pede a conta, ela quer sair. Eu não fico mais neste lugar. Por quê? Porque não sabe lidar com não sabe lidar com frustrações. Desistem de tudo. Vivem encostados nos pais. Por não saber lidar com as frustrações, voltam correndo para o colo do papai e da mamãe. E papai e a mamãe vai lá e dá mamadeira para ele. E essa criança não desenvolve. Vai crescendo, e são os adultos que nós temos cheios de problemas. Outros, e isso é muito sério e tem aumentado muito, não sabem lidar com o fim de um relacionamento, porque não conseguem lidar com com essas frustrações. E quando então a esposa toma uma decisão de sair de casa, o noivo, a namorada, quantos não tem matado? E diz que mata por amor, não sabe o que é amar. No fundo, não suportam a frustração e acabam por tirar vidas de pessoas, porque pais atrás dessas vidas não ensinaram eles a lidarem com a frustração. Bom, talvez você esteja pensando: como que a gente resolve isso, pastor? Essa é uma realidade, está aí. Como que a gente resolve? Qual a resposta bíblica para pôr fim a essa geração de mimimi? Provérbios capítulo 19, versículo 18 diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. A sociedade está sofrendo e reconhece isso, como eu mostrei para vocês, através de tantos artigos que têm sido escritos, que já perceberam isso. Mas a Bíblia já nos ensinava há muito tempo da importância da disciplina, da importância de você dizer não, da importância muitas vezes do pai corrigir o seu filho, repreendê-lo. E a Bíblia já nos mostrava isso e diz para nós que nisso há esperança. A sociedade precisa ouvir o que a palavra de Deus tem a ensinar. Às vezes nós buscamos muito aprendizado, muita sabedoria nos doutores, nos PhD aí fora formados, e nada contra. Mas eu quero dizer para você, você tem um manual na tua mão, que é a Bíblia,
que te ensina todas as coisas, e se você estiver atento aos ensinamentos dela, a sua família será bem-sucedida, amém? Pais todos os dias, basta você ligar a televisão, todos os dias choram por seus filhos, que se foram, porque eles não tiveram coragem de dizer não, e é por isso que hoje choram porque os filhos ultrapassaram a barreira dos limites. E alguns pais choram porque os filhos foram vítimas de filhos assim, mimimi, que pegam seus carros e saem em alta velocidade, perdem o controle da direção e fazem uma vítima. E alguém chora porque o filho desse pai que não soube ouvir o não está levando outros inocentes na sua incapacidade de se relacionar com o próximo, porque acham que a vida é tudo aquilo que eles querem e não sabem lidar com limites, não sabem respeitar o espaço do outro. Somos livres porque Cristo nos fez livres, mas precisamos entender que há limites, e o amor me limita, porque Cristo nos chama a vivermos debaixo da lei do amor. E quando eu sei que eu vou dar um passo e aquilo vai ferir o outro, então eu evito de dar e sacrifico a minha própria vontade em prol do outro. Mas quem não aprende, não é disciplinado, nunca ouviu não, ele não sabe limites. Ele acha que a vida gira em torno dele, ele acha que Deus fez o mundo para ele, ele é o centro de tudo. E assim tem vivido muitas pessoas, e por isso vemos pais chorando todos os dias, pais que choram pelo filho que foi levado por uma geração como essa, e pais que choram porque seus próprios filhos são vítimas da sua falta de dizer não. A palavra amor, ela perdeu o seu sentido original. Quando nós vemos um texto como esse, discipline seu filho, pois nisso há esperança, preste atenção, não queiras a morte. Pai, discipline seu filho, e isso está dizendo para que não queiras a morte. Por isso pais choram porque não disciplinam. Mas acham que amor é isso, é dar ao filho tudo que eles querem. Não é. Amor é um ato de doação de um indivíduo para o outro. Quem ama, doa de si para que o outro cresça. Quem ama, busca fazer o outro se tornar maduro e sofre as consequências disso, ainda que o outro não compreenda no momento. Isso significa dizer que muitas vezes, por amor, eu prefiro ver o meu filho com raiva de mim, mas saber que eu estou educando para que ele seja um homem maduro e possa viver bem. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Amor não é dizer sim para tudo que as pessoas desejam. Quem ama de verdade, muitas vezes diz não. Você está seguindo um caminho de morte, não pode, não é esse o caminho. Você tem que dizer não. Nossa cultura, nós brasileiros, nós somos muito essa coisinha de, sabe, não, eu não vou me meter na vida dele. Eu não vou falar porque senão ele vai ficar bravo comigo, né? Cada um cuida da sua vida. No meio da vida cristã não é assim. Você tem que cuidar da vida do outro. Mas não é esse cuidar no sentido, né, de ficar se intrometendo em coisas, né, do casamento, não. É cuidar de suportar, é cuidar de ajudar, de ensinar. Se você vê que alguém está fazendo algo que não é o caminho, chama ele, aponta, fala, isso não é o caminho, meu irmão. O caminho é aqui, ó. Não, vamos andar junto. Não é acusar para jogar ele para fora da igreja, não é acusar para falar que está pecando. Não é nada disso. É abraçar aquela pessoa e falar, cara, você está no caminho errado e eu quero andar com você no caminho certo. Vamos vir para cá, vem comigo. É isso que Deus espera. É isso que é família. É isso que é a família, é o núcleo pequeno que nós temos de sangue, mas é a família também, igreja. Isso é amar de verdade. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, suportai-vos uns aos outros, admoestai-vos em amor uns aos outros. A disciplina faz parte disso. Pais maduros que amam dizem não aos filhos, mesmo que estes façam birra, batam o pé, gritem, se joguem no chão. Pais imaturos
cedem à pressão dos filhos e dizem fazer isso por amor, mas tornam os seus filhos prisioneiros de suas próprias paixões. E todo amor, ele visa libertação e não aprisionamento. E sem dúvida, pais que amam sofrem ao ver o filho frustrado, mas suportam o sofrimento, pois sabem que um dia a frustração de hoje é a libertação dele de dores maior no amanhã. Entenderam? Provérbios capítulo 13, verso 24 diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Veja como Deus lida com o amor, diferente que as pessoas aí fora. O amor leva a uma disciplina, a uma correção. Disciplina em amor, não é na ira. A disciplina, ela faz parte do processo de libertação do indivíduo. Nós precisamos entender isso. Faz parte do processo de maturação. Você vai libertar esse indivíduo da sua imaturidade. Quem ama trabalha para a libertação daquele a quem ama e nunca para torná-lo escravo. Jesus é o nosso grande exemplo de amor. E Jesus sofreu e morreu por nós, por mim e por você, mesmo quando não havíamos compreendido o que ele estava fazendo. Mas Jesus com certeza se alegrou quando pôde ouvir de Pedro que ele havia entendido o Evangelho, quando ele ouviu de Tiago que eles haviam entendido, quando ele ouviu de Paulo, quando ele ouviu de você que está aqui nessa noite, que você entendeu o que ele fez naquela cruz. Ele morreu e se deu, se doou, para que você fosse livre, e totalmente livre, livre de tudo e de todos, livre da religião, livre da lei, livre de tudo. E quando você entende o que Cristo fez naquela cruz e você percebe, então você se apaixona por Ele. Você fala: Deus, o Senhor me fez livre, e nessa liberdade eu me entrego ao Senhor, por amor. E por amor eu me torno seu escravo, seu servo. Não porque o Senhor exige, mas porque eu entendi o que o Senhor fez. E o Senhor me deu liberdade para escolher qualquer caminho, mas eu escolho te amar e te servir, livre. E aí Jesus olha para você e diz assim: já não vos chamo mais de servo, mas de amigo. Porque o meu amigo entra na minha casa, pega o que quer, abre a geladeira, senta no meu sofá, liga minha TV, deita, pode até vestir minha camisa do Corinthians, é meu amigo. Mas aquele que é só o servo, ele sempre vai ter uma relação: não, eu vou submeter, mas não de uma amizade, de liberdade com o seu Deus. E Jesus está te chamando para ser amigo, mas você precisa entender essa liberdade. E isso vem no processo. E às vezes quando ele percebe que você está saindo do caminho, quando ele percebe que você está se aprisionando em algo, ele vem e te disciplina, ele te corrige, ele coloca obstáculos, aí você tropeça, você machuca, e você fala: Deus, está acontecendo. Aí ele fala assim: você está saindo do caminho, eu só estou te ajudando a retornar. Porque ele disciplina, a Bíblia diz, porque ele nos ama, porque somos filhos. E o pai disciplina o filho porque o ama, e ele quer que ele continue sempre no caminho, livre, livre dos ídolos, livre, como ele nos fez. A disciplina é esse instrumento para nos libertar, e não para nos punir e humilhar. E eu quero dizer aos pais: lembre-se, a disciplina, segundo a Bíblia, preservará a vida de seu filho amanhã, para que você não chore porque seu filho passou dos limites, sofreu um acidente, atropelou alguém, fez qualquer coisa. Faça hoje a disciplina para que seu filho não esteja na geração dos mimimi. Bom, mas não é só essa geração. O pessoal do campo da sociologia, da psicologia, percebeu que existe uma outra geração surgindo nesses tempos. A geração de filhos canguru. Já vejam aí também, revistas já foram escritas, livros já têm sido escritos sobre essa geração. Essa geração, ela é chamada também por alguns como a síndrome de Peter Pan. Sabe, adultos que não querem crescer? Querem viver na terra do nunca, né? Acham que vão ser crianças o resto da vida.
Ou esses filhos canguru, a ideia é essa mesmo, fica lá na bolsa da mãe, não, já está na hora de você sair, não vou sair da bolsinha da mãe não, vou ficar aqui mamãe, sabe? E assim como a geração mimimi, estes também foram protegidos pelos pais, assim como a geração neném. A diferença é que a geração mimimi, eles não sabem lidar com a frustração. Essa geração canguru, eles aprenderam até a lidar com a frustração, eles aprenderam a viver no meio da sociedade, respeitar o outro, o seu próximo, não ultrapassar aquelas linhas, não é? Eles aprenderam, muitos deles até são grandes profissionais, estão aí trabalhando, servindo, e olha, eu estou dizendo isso aqui, se você mora na tua casa, se você está dentro desse grupo, não significa necessariamente que você tem essa mentalidade que eu estou aqui dizendo, mas essa é uma mentalidade percebida pela grande maioria, é por isso que os sociólogos, por isso que esse grupo tem separado, e eu não estou aqui, se você é uma exceção, amém, mas avalie a si mesmo, antes de você dizer que você é uma exceção. O que são os filhos canguru? Nesse eu não sei se vocês conseguem ler essa, né, daqui eu não, mas diz assim, olha, eu moro com meus pais. Os filhos adiam cada vez mais a despedida do ninho familiar. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 25 e 30 anos que moram com os pais aumentou mais de 40%. É um número muito expressivo. E a idade média para os filhos saírem de casa passou de 25, nos últimos 10 anos, passou de 25 para 35 anos. Isto é, os filhos agora querem sair de casa depois dos 35. Mas o que nós aprendemos com isso? Eu vou pedir para passar o próximo slide. O próximo slide, esse aí, por que sair de casa? O filho pensa isso, né? Eu pretendo continuar com meus estudos, papai e a mamãe vai ficar pagando, não é verdade? Não quero abrir mão do conforto e do padrão de vida que eu tenho. Tenho uma bela casa, minha caminha, mamãe faz uma comida deliciosa, lava minha roupinha, né? Meus pais são liberais e aceitam a presença dos meus amigos e namorados. Bom, aí eu nem vou entrar nesse assunto, que, né? Nós cristãos... Isso aqui é a ideia de que eu posso me relacionar, vou lá para o meu quarto com a minha namorada, legal, meu pai ainda aplaude depois, o importante é que eu fique em casa. Quem são os jovens canguru? 62% está na faixa de 25 a 29 anos. 30% de 30 a 34 anos. 15% dos 35, 39, 40 anos, o cara já... Não, nem diga, né, gente? E vivem dessa forma, e não querem mesmo sair. Agora... Vamos para o outro slide? Eu vou pedir para pular já. Pode pular esse aí. Esse é uma fala da psicóloga, uma psicóloga paulista, psicoterapeuta, chama Teresa Kawal. Ela examina exatamente, ela estuda essa geração canguru. E ela então escreveu essas palavras. Pode pular, eu vou só citar lá o que... Diz assim, olha, um fator comum, eu vou... pular lá onde está sublinhado, tá? Um fator comum. Isso significa, só para vocês entenderem, dentro desse estudo todo que ela fez de canguru, ela observou no meio de todo esse grupo um fator comum. Então ela está dizendo isso: a resistência em perder a proteção e a segurança do lar docilar, que nós vimos na outra reportagem, que mamãe e papai oferecem. Embalados por facilidades, confortos, proteção financeira e emocional, essa geração parece não estar disposta a enfrentar e assumir os riscos e responsabilidade da vida adulta. Então nós vimos que fruto dessa geração, que os pais estão super protegendo, mimando, dizendo não, nós temos uma geração neném, geração que não quer trabalhar, que não quer estudar, quer ficar assim o resto da vida. Nós temos uma outra geração, que é uma geração de pessoas que não sabem lidar com frustrações, que é a geração do mimimi. Mas temos esse grupo que aprendeu a conviver socialmente, mas que não querem, eles resistem, eles abrem mão. Eu não quero ter uma família, eu não quero ter minha casa, eu quero ficar aqui porque aqui é bom, vou ficar aqui na bolsa da mamãe. O que nós aprendemos disso, né? Qual a resposta bíblica para que a gente tenha fim a essa geração canguru? Porque se nós continuarmos nesse mesmo processo, isso só vai piorar. É uma geração que não sabe nem agora como educar os filhos, não sabe lidar com pressões. Qual é a resposta bíblica? Uma coisa é certa:
por trás de todo filho canguru, tem pais cangurus. Isso quer dizer o quê? Tem pais que não querem deixar os filhos irem. Eles querem mesmo abraçar. Não vai embora, não vai construir sua história, sua vida. Fica aqui. Talvez, isso é só uma suposição minha, tá? Talvez tenham medo do processo do envelhecimento, de saber que o ninho está ficando vazio. Talvez tenha medo de ter que ver que daqui a pouco o ninho está vazio e agora eu preciso me relacionar com o meu cônjuge. E a coisa vai pegar, né? Eu nunca aprendi a fazer isso, agora o negócio não tem jeito, né? Não tem mais os filhos em casa. E aí ficam estimulando que os filhos não saiam, né? Porque assim vocês têm sempre um meio de escape. Bom, eu acredito que para mudarmos isso, mais uma vez a gente tem que olhar para nós pais. Comece em nós essa mudança. Precisamos compreender. E aí eu quero pedir isso, obrigado. Qual é essa resposta? Nós precisamos compreender que Deus criou o homem para que este seja plenamente livre e não escravo de nada. Deus os fez para que o homem possa formar família. E nós vamos olhar isso com mais calma. Primeira questão eu quero destacar é: pais, ensinem os seus filhos a serem independentes. Manter os filhos no ninho é permitir que eles não amadureçam, não assumam responsabilidades reais para a sua idade, as quais Deus espera que eles assumam. E dessa forma, você contribui para que o seu filho seja escravo de uma adolescência tardia, por que não dizer doentia, 40 anos querendo viver como adolescentes, prisioneiros de uma vida baseada apenas no seu belo prazer. Quando eu quero viajar, eu saio e vou viajar. Quando eu quero fazer tal coisa, eu faço, porque minha vida é livre, né? Eu não tenho nada com ninguém. Mamãe e papai sempre estão ali na hora que eu precisar, corro para a bolsa deles. Pais, ensinem os seus filhos a serem independentes. Desde pequeno, a criança deve ser preparada para a independência. No domingo passado nós vimos que o projeto de Deus é que o filho e a filha deixem os pais e se casem. Isso é agradável a Deus. A construção da família foi idealizada por Deus e instituída por Ele. Então eu vou ler para vocês de novo o texto do último domingo. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. E ele está falando de uma relação homem e mulher. Ele não está dizendo: não é bom que o homem esteja só, por isso fique o resto da vida na casa do papai e da mamãe. Não, verso 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento, preste atenção, a não ser que você tenha o dom do celibato, aí você desconsidera. Você quer ser eunuco, você sabe o que é ser eunuco, né? Você desconsidera. Mas o casamento é um instrumento de Deus para que o amor em nós seja aperfeiçoado. E eu quero dizer para vocês: o filho que vive encostado na barriga do pai, o filho geração canguru, não aprende a amar, não sabe o que é amar de verdade, porque o mundo gira em torno dele, e ele é capaz de estar na casa dos pais e nem ajudar sequer a pagar uma conta de luz. Ele é capaz de viver na casa dos pais e nunca sequer perguntar para a mãe se ela quer que ele lave a roupa, porque é um filho encostado, acomodado, egoísta, que só pensa em si e olha o mundo a partir de si. Mas são os pais culpados, porque os pais não ensinam os filhos que eles precisam se tornar independentes e crescer. E o casamento é um instrumento onde o filho desenvolve o amor verdadeiro. Ah, mas então a gente aceita que o filho fique, né, no quarto lá com a namorada vivendo. Esse filho não vai amadurecer, porque na hora que ele quer sexo, ele tem alguém que está disposto a dar o sexo para ele. E eu quero dizer para você, pai, se você quer que seu filho amadureça, se torne homem de verdade, se você quer que a sua filha se torne, manda aí casar, porque é no casamento que se descobre quem é de verdade. Antes de me casar,
Eu achava que eu era um homem maravilhoso. Verdade. Deus, eu oro, eu tô coração para evangelizar. Eu achava que era... Aí eu casei. Achei essa morena linda. Até hoje eu estou descobrindo que eu não sei amar. Eu estou tentando aprender o que é amar. Porque você tem que se doar para o outro. Você tem que abrir mão de você. Você tem que deixar de comer aquele último pudim para que o outro coma. Você tem que às vezes deixar de falar, não vou fazer aquilo porque a pessoa quer que você faça aquele outra coisa. E você começa a descobrir, fala, eu vivia em torno de mim mesmo. Eu era um cara 100% egoísta e não sabia. Achava que tudo era lindo, né? Porque na hora que eu queria ir servir alguém, eu pegava e ia servir, eu era livre para isso. Mas agora eu preciso aprender a me relacionar junto com a minha esposa, com os meus filhos. Eu preciso aprender que eu preciso me dar para ele, além de me dar, por exemplo, para uma igreja. Além de me dedicar a tantas vidas, preciso cuidar primeiro da minha casa. E eu falo, pode perguntar, ela não vai falar porque ela vai falar assim, ele é benção, mas não é benção não, gente. Ela é muito amorosa, por isso. Eu já nem tanto. E eu sei disso hoje. O casamento me fez descobrir isso. Quanto às vezes eu sou egoísta. Quanto eu preciso aprender ainda a abrir mão. O quanto eu já chorei. Às vezes falei, Deus, eu não sei mais o que essa mulher quer. Aí eu descubro que não é ela, sou eu. Sou eu, porque é minha responsabilidade cuidar dela. E eu trouxe ela... E disse que ia cuidar dela, né? Tirei ela da casa dela. Eu estou aprendendo. Pergunta para ela se eu não estou aprendendo. Já tive que pedir muitas vezes perdão. Foi, mano? Muitas vezes chegaste, me perdoa. Outras vezes o coração mais duro, demorei para falar o perdão. Mas a gente vai aprendendo. Porque o casamento ensina. O casamento mostra quem você é de verdade. Não tem como você ficar escondido, né? Aí você vai aprendendo a amar. E é aí que Deus vai fazendo você crescer. É assim que vem o amadurecimento. Então, pai, se você quer que teu filho desenvolva, cresça, chega a hora que você tem que falar para ele, agora vai para um casamento. Vai se unir a alguém, aprenda a viver, aprenda a se doar para o outro. E eu vou dizer uma coisa, é gostoso demais. Você pode chorar de vez em quando, você vai se alegrar também muito, e muito mesmo. Vai ter muitos momentos gostosos, né? Vai abraçar com os filhos, vai rolar coisa na grama. Aí depois ele cresceu, você tem que ensinar para ele, vai. Agora eu fico orando, falo, Deus, dá logo uma esposa sábia para o Daniel, eu quero abraçar meu neto. É parte da vida. Nós temos que dizer para os nossos filhos que não dá para viver a vida Peter Pan. Sai da terra do nunca, entra para a realidade. Assuma a vida. Lute pelas coisas, sinta o que é conquistar coisas, o que é perder. Muitos adultos canguru não querem se casar. Porque estão assim, como diz aí as revistas que nós vimos, os livros. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, pais. Primeiro é isso, né? Ensine seus filhos a serem independentes. Prepare-os para saírem do ninho. Incentive seu filho a se tornar independente desde pequenino. E há dentro do ser humano um desejo sim de ser independente. Mas por causa do pecado também há no ser humano um desejo de se acomodar àquilo que é bom. Não é gostoso? A gente sempre está naquilo que é, né? Se tem um carro, teu carro não tem ar-condicionado, aí você compra um carro com ar-condicionado, logo se acostuma, né? Aí não quer mais outro carro. Aí você fala, não, meu carro não tem direção hidráulica. Aí você faz aquela força para estacionar lá, né? Fazer baliza, né? Mas daí você compra um com direção hidráulica, você não quer mais aquele outro, não é assim? A gente se acostuma rapidinho com aquilo que é bom. Os filhos também. Se você faz tudo para eles, eles nunca vão crescer. Eles se acostumam a isso. Ajude eles a serem independentes. E segunda questão que eu quero dizer para você, pais, agora bem específico. Para você que é pai, para você que é mãe, aceite o processo natural da vida. Para de lutar com isso. Filhos saírem de casa é um processo natural da vida, que você deveria estimular e ensiná-lo. O sair de casa é o selo de que você o preparou bem. E ele está buscando a autonomia, ele vai construir sua casa, ele vai fazer sua família. Isso não significa que ele vai deixar de ser seu filho. Não significa que você não pode continuar aconselhando, ajudando, mas ele precisa ter autonomia. Como pais poderão acompanhar os filhos por toda a vida, mas não exigir do seu filho, depois de uma determinada idade, obediência. Nesse processo de desenvolvimento, nesse processo natural da vida, os filhos devem assumir suas próprias vidas. E eles vão responder diante de Deus por isso. Há um momento que
Você precisa cortar isso e deixar teu filho caminhar. E você fica por trás, ore. De vez em quando chama, filho, pai está aqui, a mãe está aqui, preciso de algo, posso te aconselhar? Eu quero convidar você a abrir Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar aí pela tela. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 4. O texto diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3 diz: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Verso 4: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bom, muitos pais não sabem lidar direito com isso, com essa questão do crescer do filho e a independência necessária. Veja esse verso de Efésios. Começa dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Este texto começa falando com os filhos menores. E no nosso caso, em nosso país, a nossa legislação, filhos menores são aqueles que têm menores de 18 anos. Menores de 18 anos. Essa palavra é bem para eles. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos que são menores de 18 anos são filhos que devem sim obediência aos pais. Você que é filho, você que é menor de 18, você deve obediência aos seus pais. Isso é justo. Você vive na casa dos seus pais, você é sustentado pelos seus pais, você deve obediência ao seu pai, segundo a Bíblia. Isso é justo. Mas agora preste atenção, o verso 2 já mudou, não é mais obediência. O verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Agora não está mais falando de filhos menores, está falando de um processo na vida, porque enquanto você é menor você obedece, mas quando você ganha autonomia, você honra o teu pai e a tua mãe. Essas duas coisas são distintas, são diferentes. Obedecer se refere a me sujeitar, e não é uma questão de opção. Eu vou me sujeitar àquele que tem autoridade sobre mim, porque Deus deu aos pais autoridade sobre os filhos, e o filho deve essa obediência aos pais, porque assim é justo. Mas honrar é colocar em prática o que eu aprendi com os meus pais agora, é colocar em prática tudo que eu adquiri com aquele que cuidou e me educou durante a minha vida. Honrar é a atitude que eu tenho, uma vez que o cordão foi cortado, mas de preservar aquilo que os meus pais me ensinaram. Honrar é a minha atitude de cuidar dos meus pais agora, quando eles passam a precisar de cuidados, porque faz parte do processo da vida. Já fui jovem, corri, já não aguento correr, tenho problema no joelho, estou ficando velho, cabelos caem, ficam brancos, faz parte. Os filhos, vai chegar a hora de honrar o pai. O pai cuidou dos filhos, o pai correu, a mãe correu, educou, ensinou, acordou madrugadas, levava os filhos no hospital, mas vai chegar a hora que os filhos vão ter que pegar o pai, correr, levar no hospital, atender, quem sabe dar papinha. Isso é honrar os pais. Então o texto está falando de dois momentos diferentes para os filhos. Existe o tempo da obediência, existe o tempo de honrar. Alguns filhos estão aqui, precisam honrar seus pais. Alguns que estão aqui, estão no tempo da obediência e devem essa obediência aos seus pais. Mas eu quero dizer, pais, versículo 4 diz: não irritem seus filhos. Criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isto é, ensine teus filhos sustentados, baseados, fundamentados na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como fundamento na construção da educação de seus filhos. E faça isso em amor. Faça isso com amor. E se você seguir isso, não teremos uma geração mimimi, não teremos uma geração canguru, não teremos uma geração neném, mas teremos homens e mulheres maduros, prontos para servir a Deus. Se você está aqui hoje, é pai, se você que está aqui é mãe, eu quero que você pare um pouco agora
E olhe por um pouco na forma que você tem educado seu filho. Quem sabe você pensa, eu tenho sido um pai, eu tenho sido uma mãe exagerado nos meus mimos. Eu tenho contribuído para ter filhos mimados, que não sabem lidar com frustrações. Eu tenho contribuído para ter filhos que não querem sair e construir uma vida. Eu tenho contribuído para que meus filhos fiquem sossegados debaixo da minha bolsa aqui, né? Dentro da minha bolsa. Eu tenho contribuído para filhos Peter Pan, para filhos neném. Quem sabe você é um pai, uma mãe, está ouvindo isso e fala, Deus, eu entendi. Eu preciso sim tomar posições, eu preciso ensinar meu filho, eu preciso ser autoridade, eu preciso discipliná-lo por amor, eu vou precisar dizer não, eu preciso ensiná-lo a lidar com frustrações e entender que muitas vezes na vida não vai ter aquilo que se deseja. E amém, vamos tocar o barco para frente. Eu preciso ensiná-los. E quem sabe você está aqui hoje e tem essa consciência. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus te ama. Deus ama a tua casa. E Deus te perdoa. E Ele é poderoso. Poderoso para transformar seu lar. Para restaurar a vida dos seus filhos. Para curar seu coração. Deus quer fazer com você, pai e mãe, uma nova caminhada na educação dos seus filhos. Ele te chama para viver sob uma nova direção. A direção dEle, da palavra dEle. Ele está aqui para te abraçar hoje, pai. Ele está aqui para te abraçar, mãe, te conduzir nessa nova jornada. Mas eu quero dizer para você que é filho que está aqui também. Quem sabe você está dentro desses dois, né? Tanto com pai como filho. Se você é filho ou filha, e você compreende que tem vivido, sabe, você se vê como um desses da geração mimimi. Você se vê como um desses dessa geração canguru. Você se vê de repente como um desses dessa geração neném. Tem vivido encostado na casa de seus pais, desfrutando, sabe, da vida de uma forma irresponsável. Quando seus pais deveriam estar curtindo a aposentadoria, viajando, passeando, desfrutando de coisas, e você ainda está lá fazendo peso sobre eles, com seus 20, 35, 40 anos. Pastor, não posso morar na casa do meu pai? Pode, mas então ajuda seus pais também. Assuma responsabilidades também. Mas se você está vivendo isso, e você percebeu isso nessa noite, e você sabe que é hora de você honrar seu pai, honrar a sua mãe, eu também quero dizer para você que Deus é amoroso. E que Deus não está aqui nessa noite para culpar nem pai, nem mãe, nem filhos. Não, não é nada disso, não é tacar um peso de culpa. Não. Deus está só tentando mostrar para vocês o caminho correto. Filhos, Deus te perdoa. Não importa, Deus te perdoa hoje. Mas Deus espera uma coisa só de vocês, pais, mães, filhos: que ao sair daqui hoje, saiam com um propósito firme e intencional de viver uma nova vida, de se posicionar de maneira diferente. Filho, se você tem vivido no seu lar, dos seus pais, tem desfrutado de tudo que o pai tem dado, fala: pai, eu quero sim também assumir responsabilidades. Pai, eu quero sim ajudar aqui também. Eu quero, enquanto aqui eu estiver, eu quero honrá-lo também, para que vocês também possam desfrutar daquilo que é do trabalho de vocês. Se você é pai, mãe, que está nessa situação, também tome a atitude agora de chamar teu filho. Fala: filho, vem aqui. Nós vamos começar uma caminhada diferente. E eu preciso dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer que você amadureça. E eu quero que você amadureça. E quando o pai te treina e fala contigo, não é para que eu estou querendo te expulsar de casa. Não, eu te amo. Mas eu quero que você seja livre. Você vai construir sua família. Um dia eu saí da minha casa para construir minha família. Eu encontrei essa morena bonita. Espero, né, que a gente ainda faça muita história. Tenho 2 filhos maravilhosos que estão começando a sua jornada. Um dia eu entrei no quarto do meu filho mais novo, o Tiago. Acho que eu fiquei 1 hora lá chorando, porque ele não estava ali. E eu falava: Deus, eu sei que é a hora dele ir. Que ele vá, que ele seja bênção onde for. Um dia eu chamei os 2, Danilo e o Tiago, antes do Tiago ir, e eu falei: filho, pai quer falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês agora são maiores. E eu sei que vocês agora não me devem mais uma obediência, mas eu espero que vocês honrem o teu pai e a tua mãe
E eu espero que você continue deixando que o pai e a mãe participem da vida de vocês. Então sempre que você for tomar uma decisão, vem conversar com o teu pai. Deixa eu aconselhá-lo, deixa eu ouvir você, porque eu quero continuar fazendo parte da tua história. Eu não vou mais dizer para você se você pode ou não pode algo. Aí outro dia eu estava no carro e ele veio e falou assim: pai, eu estou querendo fazer tal coisa, posso? Eu falei: não, agora você tem que responder essa pergunta. Mas você quer o meu conselho, eu vou te dar o meu conselho. E aí eu falei para ele: estou tentando ajudá-lo para que ele se torne cada vez mais independente, para que ele assuma as responsabilidades. E no momento que ele fizer uma escolha errada, eu vou estar junto com ele para chorar com ele, abraçá-lo, segurá-lo e ver se a gente consegue consertar aquelas escolhas. É assim que Deus tem feito comigo, é assim que Deus faz com você. Deus nunca te abandona, Deus nunca te deixa. Você faz escolhas erradas e você está lá no teu quarto chorando pela tua escolha. Ele dobra o joelho do lado de você e chora com você e fala: filho, eu estou aqui. Vamos caminhar, vamos consertar isso. O caminho é esse. Deus é Pai. E que nós possamos olhar para Ele e sermos pais da mesma forma. Eu quero só mostrar um gráfico e eu vou terminar. Embaixo está ali o número 0, 50%, 100%. Representa a autoridade. Em cima, a idade do seu filho. Quando você vê ali que tem a linha verde e vermelha. Vermelha, autoridade, e a linha verde, influência. Quando teu filho nasce, você está lá, você tem, né? Sobre ele, olha, deixa eu ver se eu fiz negócio certo, que eu estou lendo errado aqui. Eu troquei as cores. Quando o teu filho nasce, você tem 100% de autoridade. É que eu não tenho um negocinho para apontar aqui. Dá para vocês verem ali o vermelho lá no 100%? Você tem 100% de autoridade sobre o seu filho. Ele nasceu, ele não sabe nada, ele vai chorar, você vai correr, você vai ensinar, mas o teu filho vai crescendo e ele, isso, gente, quem que é que deu isso? Oh, esse povo é bom demais. Me ajuda aí. O teu filho vai crescendo, a linha está subindo. O que acontece com a sua autoridade? Vai diminuindo até chegar no 0. Você não tem mais autoridade. Você não tem mais autoridade sobre o teu filho. Agora, a linha verde, ela é diferente. Ela é diferente. Quando o seu filho nasce, tá vendo lá? Tá lá na ponta em cima. Quando o teu filho nasce, você tem 0. Quando o teu filho está lá em cima, você tem mais influência. O que acontece? O filho está crescendo, a autoridade está caindo. A autoridade vai caindo. Ele vai te obedecendo. Você chega com o teu filho 15 anos, ele já não começa a dizer: não, mas por que isso, papai? Por que isso, mamãe? Não vou fazer isso. A tua autoridade está diluindo. Porque ele já começa a olhar a vida, ele começa a pensar, ele começa a raciocinar, ele quer fazer questionamento. E você precisa o quê? Aumentar a sua influência. Então o teu filho vai crescendo, você vai influenciando, vai ajudando ele, vai aconselhando, vai direcionando, até que quando acabar esses 18 anos, ele agora é livre, mas a tua influência está lá em cima. E é por isso que o Danilo chega e diz: pai, eu estou querendo fazer tal coisa, eu posso fazer? Porque você construiu sobre ele uma influência, e agora ele te respeita, ele quer te ouvir. Mas pais que não fazem isso, perdem os seus filhos, porque vai chegar a hora que ele fala: eu não obedeço mais meu pai, e teu pai não tem influência nenhuma. Quem tem influência é os amigos, quem tem influência é lá fora. E teu filho não vai sentar com você para te perguntar nada, porque você não construiu. Eu quero orar com vocês. Feche os teus olhos. Se você é pai que está aqui hoje, e você sente que Deus está falando com você, que precisa tomar uma atitude diferente a partir de hoje, eu quero orar com você especificamente. Eu queria que você levantasse a sua mão. Eu sei, eu preciso tomar uma atitude diferente na educação dos meus filhos. Eu quero pedir para que Deus te dê sabedoria nessa noite. Eu quero pedir para que Deus te dê ousadia nessa noite. Te dê graça para que você seja o pai, a mãe que Ele espera de você. Se você é filho que está aqui, e você sabe também que precisa sim ter uma atitude diferente, e fala: eu entendi, Deus está falando comigo hoje. Eu também quero orar por você, e também quero que você levante a sua mão. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque Deus quer fazer algo na sua vida. Deixa Ele fazer. E eu vou orar por essas pessoas que estão com as mãos levantadas. Pai amado eterno, eu oro nesse momento e eu vejo essas pessoas que estão com as mãos erguidas, que estão diante do Senhor.
não é da minha presença, mas é do Senhor, Deus, dizendo: eu errei, eu quero tomar agora uma postura diferente com os meus filhos, eu quero tomar uma postura diferente como filho, e eu quero pedir, Deus, que o Senhor estenda as mãos sobre estas vidas, e que o Senhor Deus possa derramar sobre eles a sabedoria que vem de Ti, que eles possam compreender e entender o Teu projeto para eles como pais, como filhos, para que eles possam viver, Senhor, essa relação profunda, pais e filhos, segundo o Teu coração, segundo o Teu querer. Que a bênção do Senhor seja sobre estes pais, sobre estes filhos, que a graça do Senhor resplandeça sobre eles, Deus, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, ela possa fundamentar todas as decisões deles, todas as escolhas, todos os caminhos, Senhor, para que estes pais saibam sim exercer a autoridade e a influência sobre os seus filhos, para que eles saibam fazer isso com sabedoria, Senhor, e os filhos possam refletir a Tua glória, para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, Deus. Abençoa estes ares, em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.